O que faz um guitarrista ser bom? Qual é o seu guitarrista preferido? Antes de mais nada, já coloca aí, já comenta qual é o seu guitarrista preferido e por quê. Eu tô aqui hoje no Clover Pub com a Leti, aqui em Joinville, Santa Catarina. E a gente tava batendo papo, isso aqui a gente tava batendo papo antes de apertar o REC ali, faz tempo, né? E aí eu falei, pô, por que não captar isso, né? E deixar para a posteridade. A gente falamos aqui sobre Avenged Sevenfold, AC/DC, New Metal, e agora a gente já estava entrando na série dos guitarristas, né? A gente rasgando uma seda aqui para o Slash. E então vamos pegar desse gancho aí, né? Pegar. Guitarristas, o que faz um guitarrista ser bom? Qual é o seu guitarrista preferido? Antes de mais nada, já coloca aí, já comenta qual é o seu guitarrista preferido e por quê. O Slash, ele tem uma aceitação muito grande, porque tem muitos fãs do Guns N' Roses, e tem uma galera que torce o nariz pro Slash. Eu me lembro muito de uma época no Facebook, Leti, que um cara falou assim, o Slash não é superestimado, esse cara... porque o que ele faz eu também faço. Com certeza. E aí eu pensei assim, pô, mas o que significa isso? Porque para essa pessoa comentar isso, o critério era, eu consigo executar o que o Slash faz. Sim. E aí o que faz você conseguir executar é você sentar e treinar e se dedicar e conseguir ter uma técnica para executar aquele negócio. Só que o lance do Slash não é esse. A pegada do Slash, o grande mérito do Slash não é o fato dele tocar muito rápido ou executar tantas notas por segundo, porque a proposta dele não é essa. O Slash é um excelente melodista, é um cara que tem uma criatividade, uma sensibilidade musical. É um intérprete também, não é? Um showman, ele é um showman. Então, além dele ser uma figura icônica também, né? Você olha pra cara dele, você sabe. Você vê uma silhueta num cara de cartola, aquele cabelo encaracolado, você já sabe que é o Slash. Mas a questão da personalidade musical dele, você escuta o cara tocando, você sabe, esse cara é o Slash. Então isso que é o que faz o Slash, define o Slash. Aquelas linhas melódicas que ele tem em músicas como November Rain, Stranged, Sweet Child of Mine. Don't Cry. Nossa senhora, Stranged. Ele tem um jeito dele de tocar. Então acho que é por isso que o pessoal gosta tanto do Slash, porque ele tem essa personalidade. E não porque ele toca rápido. Então esse cara que foi infeliz, que fez esse comentário lá no Facebook 1000 anos atrás, ele não se atinou a isso, ele não entendeu qual era o propósito do Slash. Então por isso que eu acho realmente o Slash um dos melhores guitarristas, com certeza. Eu também. Por causa disso, porque ele tem uma personalidade muito forte, ele consegue imprimir na música aquilo que ele quer dizer e ele faz a guitarra falar. Pra mim, isso é. O meu primeiro contato com o rock foi com o Guns. Então, desde que eu tenho 24 hoje, né? Mas eu escuto rock desde criança, assim. E a lembrança mais antiga que eu tenho é com o hard rock, com o Guns, com o Sweet Child O' Mine. E o Slash, pra mim, foi a primeira figura, primeiro guitarrista que eu descobri, que eu falei, caraca, velho, que bagulho maneiro. Então, tipo assim, e hoje eu já vi o Slash ao vivo. E, cara, pra mim ele é surreal, é sinistro. Então o Slash, pra mim, além de ser um ótimo guitarrista e, na minha opinião, um dos melhores, é também um apego emocional por toda a história e por eu ter conhecido o rock através da guitarra, do som do Slash. Então ele tem, sim, um peso gigante na história, que esse cara aí foi infeliz. Eu duvido que ele sobe lá no palco que a gente viu os shows e faz 3 horas seguidas sem parar. Até que ele bota aquele negocinho na boca e faz... pode crer, né? aquele negócio esquisitão, né? Tem uma hora do show que o Axl sai e fica só ele lá com aquele negocinho na boca. Rocket Queen, é o solo de Rocket Queen. E fica só ali. Cara, muito bom, muito bom. É, muito maneiro. É isso aí. O Slash, além de tudo isso, ainda faz o handstand, né? Ele vira de cabeça pra baixo, anda de... Né? E o que eu tinha te falado antes da gente estar conversando, eu tinha visto também uma notícia de que o Synyster Gates, do Avenged, foi considerado um dos melhores guitarristas da atualidade hoje. Uma banda que sofre muito hate, né? O Avenged. Mas assim, se você pega as músicas do Avenged, você vê os solos do Synyster Gates também, cara, aquele bicho é surreal na composição, na criação. E ao vivo ele consegue fazer. Tá? Porque tem gente que fala que ele só cria no estúdio e depois não consegue replicar no palco. Mas o show que eu assisti, ele foi insano. Assim, eu vi em Curitiba. Você viu? Eu vi em São Paulo, no Allianz Parque. Então, você tá em Joinville hoje, né? Gosta de Joinville? Eu gosto daqui. Eu gosto eu, na verdade, eu conheço menos, né? Eu conheço mais Blumenau, mas eu gosto dessa região. De Santa Catarina eu gosto bastante. Olha, sobre o Avenged Sevenfold,
o Synyster Gates, eu acho que ele é um grande guitarrista, assim, foi uma das coisas que me chamou a atenção no Avenged, né, quando eu ouvi pelas primeiras vezes, foi justamente a qualidade técnica da banda, sabe? A banda toda, assim, é muito técnica, muito boa. E esse guitarrista, ele me impressionou. Sim. Ele tem algumas coisas que são, como eu toco guitarra, né, eu consigo identificar assim, algumas coisas que eu vejo assim, pô, esse cara faz ele usa muito slide, né, então ele faz uns solos que ele poderia fazer descendo, né, na escala no braço, mas ele faz tudo na mesma corda, o solo daquela música So Far Away, por exemplo. Nossa, ele é muito bom. É bonito, é legal e fica com uma sonoridade diferente, né. Não sei, assim, eu acho que não é nenhum demérito esse lance dele produzir em estúdio. Sim. Eu me lembro, eu tenho um tio que é músico, né? Ele é produtor musical, ele tocou com algumas bandas, produziu várias bandas, e ele falou de uma banda em específico que, por uma questão, né, de elegância, eu não vou citar, mas ele tinha um guitarrista lá que ele falou, pô, esse cara aí, eu falei que o guitarrista era muito bom. É uma banda pop, não era banda de rock, não. Tá. Aí eu falei, pô, esse guitarrista é bom. Aí ele falou assim, pô, mas é estranho que esse cara, ele não grava o solo lá, ele fala, beleza, pegou a música, fizeram, aí ele leva para casa para poder criar o solo, depois ele traz o solo pronto. Então ele tem que maturar o solo, né? Ele não inventa na hora. Isso, para o meu tio, isso foi uma coisa que, como assim? Naquela época, não sei se ele ainda tem essa opinião hoje, né? Mas isso, naquela época, ele achava que o cara, se ele fosse bom mesmo, ele criava na hora ali, né? Não sei. E às vezes é isso, às vezes eu lance e o cara ele pensa assim, pô, vou criar uma linha melódica, vou desenhar e tal, que é uma parada voltando no Slash, que o Slash ele não precisa tanto. Tanto que quando eles gravaram o GNR Lies, aquele disco que tem a capa de jornal, o Slash ele conta na autobiografia dele que nesse disco ele não deu muita importância. Então os solos que ele fez e tudo mais, ele não teve esse cuidado de criar, de desenhar e tal, como ele fez no Appetite for Destruction ou no disco no Use Your Illusion. Ele falou assim, pô, se eu soubesse que esse disco ia ser um dos poucos discos da discografia do Guns, ia ter uma certa relevância, eu teria dado mais atenção para isso. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas ele disse, eu teria dado mais atenção para as linhas de guitarra que eu criei para... O Your Illusion é o teu favorito? Não, eu vou chover no molhado e dizer que o meu favorito do Guns é o Appetite for Destruction. Ok. O que eu lembrei agora também, porque a gente tava no Monsters recentemente, a gente teve o Extreme, né? E eu postei um vídeo lá e muita galera tava pagando, assim, muito pau pro Nuno também, que é um excelente guitarrista que a gente tem aí, que eu também nunca tinha visto ao vivo, e eu achei o Nuno muito bom. Não sei qual a tua opinião sobre o Nuno, né? Ele é sobre-humano, esse cara. Ele é que tem uns guitarristas que eles quando você pensa assim, fala dos guitarristas monstruosos, você lembra do Satriani, do Steve Vai, do Yngwie Malmsteen, mas assim, quando você já é mais escolado, você lembra desses caras, né? O Paul Gilbert, o Nuno Bittencourt pra mim tá no mesmo nível do Paul Gilbert, do Mr. Big, né? Que são guitarristas muito técnicos, que eu prefiro o Nuno do que o Yngwie Malmsteen. Porque o Malmsteen, ele é um cara pioneiro naquele estilo de misturar música clássica e ser aquela velocidade absurda, mas o Nuno ele tem uma precisão maior. Você comentou também do Van Halen. O Van Halen também. O Van Halen é outro cara. É que existem 3 pilares da evolução da guitarra. Os saltos, né, de guitarra foram com o Jimi Hendrix. Eu ia te falar, Jimi Hendrix primeiro, né? Foi, acho que um dos primeiros guitarristas assim que impactou. Sim. E depois pra você vem o Van Halen. O Van Halen e depois o Yngwie Malmsteen. Não que são os melhores, mas são os guitarristas que revolucionaram o jeito de tocar guitarra. Mas o Nuno Bittencourt, ele é monstruoso mesmo. Parece que esse cara não é desse planeta. Tem uma música chamada Play With Me. Se você não sabe o que eu tô falando, escuta essa música, Play With Me, do Extreme. Essa música já vai falar por si só, né? É o Nuno destruindo na guitarra. Destruindo na guitarra. Bom, na minha opinião, aí, pra mim, como a gente falou desde o início, o Slash, por ser o que ele é, o que ele representa e o que fez eu me apaixonar pelo rock, ele continua aí sendo meu número 1. Eu sei que tem muitos melhores também que o Slash, mas eu acho que é mais por um apego. Não tem. Pra você tem? Não, eu não sou o número 1, então não tem. Não, então, tipo, é isso que eu falo. Eu acho que é mais por essa paixão pelo rock através do Guns que o Slash, pra mim, ele fica ali em primeiro lugar. Então ele tem um peso muito forte da memória afetiva. Memória afetiva, Tá. E depois de ter visto ao vivo, aí que só melhorou pra mim, na minha opinião. As críticas do Slash, sobre o Slash, é tipo assim, uma técnica não autoapurada, notas sujas, ele, sabe, não tem uma coisa
limpa, né? E que às vezes até o charme do jeito dele tocar. Eu vi o pessoal reclamando, né? Sempre tem, nos shows ao vivo, que ele fica acelerando os solinhos, principalmente de November Rain. Ele, em vez de tocar inteiro assim, ou do Sweet Child O' Mine também, ele dá uma acelerada, parece que pra acabar a música mais rápido. Você chegou a ver essas críticas? Não, mas essa crítica não faz o menor sentido, porque a música não vai acabar mais rápido porque ele acelerou ali. E aí eu postei no primeiro show que eu fui, do Guns, ao vivo ali, no show solo em Curitiba, Floripa. O pessoal falou assim, uma pena é que ele fica acelerando, né, o solo de November Rain pra acabar mais rápido. Eu fiquei pensando, uai, como... É uma banda que tá tocando. Ele acelera, ele sai do tempo e aí zoa a parada toda. A música tem um andamento. Mas eu acho que aquilo, não tenho que criticar, vou inventar aqui. É basicamente isso. Porque, cara, eu não sei, eu acho que é igual eu também postei agora no Monsters, o pessoal falando assim, áudio ruim. Daí eu perguntei, você tá no Monsters? Não. Eu falei, como é que você sabe que o áudio do Monsters tá ruim? Por causa da captação do celular da pessoa ali, né? Pode ser que o meu... Claro, eu estou captando um show com o meu celular não vai transmitir o que tá sendo transmitido pessoalmente, né? Porque tem os ruídos do celular. Mas é isso que eu te falo, o povo critica o que puder, mas eles nunca estão presentes pra ver de fato, entendeu? Sim, o som é muito diferente. Sim. Né? Onde você estiver dentro do estádio também, o som vai ser diferente. Uhum. E é diferente, assim, a experiência de você estar ali. Né? Eu sei porque eu assisti muito show de sofá. De sofá. E aí comecei... o Rock in Rio eu via muito de sofá. Sim. Eu fazia muita questão de assistir sempre o Rock in Rio. E aí depois de 2024, 25 pra cá, do ano passado pra cá, comecei a ir no show direto. E é uma experiência muito diferente. Cara. Qual foi o melhor show que você foi? Assim? Eu tenho uma banda favorita, atualmente, que é Linkin Park. Então, pra mim, assim, foi uma realização estar lá no show do Linkin Park, mas o melhor show de atmosfera, de energia e de público, pra mim, foi AC/DC. Esse foi muito bom. AC/DC. Depois que o Ozzy faleceu, eu tenho medo de perder qualquer banda de jovens senhores que vêm pra cá, sabe? Então, tudo que aparecer, eu vou pegar e vou. Porque eu sei que o Ozzy eu não vou ter mais a oportunidade de assistir. Então, AC/DC, o meu medo era não poder ver eles ao vivo e depois, sei lá, a banda encerrar, ou Deus que me livre, alguém partir e eu ficar com essa sensação igual a do Ozzy. Sim. Mas o show que eles fizeram, o Brian Johnson e o Angus Young, pelo amor de Deus. A sensação que eu tenho é que quem viu, viu. Quem viu, é isso que eu falo, quem viu, viu. E quem não viu, eu sinto muito. Acho que eles não voltam mais não, sabe? Não, acho que não. Talvez, acho que a banda não vai acabar, Não. eles vão ainda tocar esporadicamente em alguns lugares, mas turnê mundial não vai rolar. A última vez eles vieram em 2009 pro Brasil. Caramba. E agora, em 2025. Se for seguir essa linha aí, acabou esse DC, né? Eu vim com 112 anos. E o Angus ainda se jogou lá no chão e coisa arada. Se eu faço isso, eu vou pro PA, velho. Eu não tenho coluna. Eu não sei o que esses caras fazem. Mas sabe o que eu falei pros meus pais? É que se eles não estiverem em cima de um palco, eu acho que não tem mais sentido a vida pra eles, entendeu? Então eles entregam o que eles têm que entregar, porque é isso que eles fazem a vida inteira. É a mesma coisa Guns, é a mesma coisa Scorpions, a mesma coisa o Ozzy. Porra, o Ozzy foi lindo de ver. O Ozzy ele não morreu porque ele tava esperando aquele momento. E em vários momentos me deu vontade de chorar porque eu vi que ele queria levantar, sabe? Ele queria levantar daquela poltrona no último show dele, mas ele não conseguia por conta da doença. Mas é sinistro, assim, é uma paixão surreal que eu te falo. Se eles não estão ali em cima, eles não têm propósito. É mesmo. Sabe que em 2020, cara, eu fiz um vídeo assim, 2 vídeos no YouTube, né? Que eram artistas do rock que morreram de overdose e artistas que incrivelmente não morreram. Eu falei assim, como é que esses caras não morreram? Ozzy não morreu. O Ozzy era um desses caras, assim, porque ele teve tantas chances, né? Ele é um cara que exagerou tanto, o Slash... Umas 30 chances. O Slash também, o Duff McKagan, o Leme acabou morrendo, né? Mas E qual era o outro? O John Frusciante também, um cara que exageraram pra caramba. Mas o Ozzy tem cada história cabulosa, cara. Eu tenho um vídeo que cara, o Ozzy é um Matusalém ali. Pelo amor de Deus. Cara, sabe que o Ozzy nos anos 80,
ele, nos anos 80, começou aquele alarde por causa da AIDS, tá, não sei o que, o Fred Mercury morreu. Cazuza, falando brasileiro, né? O Cazuza aí o Renato Russo mais tarde. Mas assim, o Ozzy lá nos anos 80, ele chegou a suspeitar que ele estava com AIDS. Porque ele estava com um sistema imunológico muito debilitado. Muito debilitado. E aí ele foi no médico e tal, e ele estava direitinho, não tinha AIDS. Direitinho? O que ele tinha... direitinho não. O que ele tinha era o seguinte, um abuso muito grande de álcool e outras substâncias, que debilitavam o corpo dele tanto que parecia que ele estava com AIDS. Cara, as histórias do Ozzy, se você der um Google aí, é tanta coisa bizarra que esse cara fez. Que o do morcego foi menos pior. Eu acho, assim. O do morcego é a história mais clássica. Sim, né? foi por isso que ele ficou conhecido, né? Você sabe como é que começou essa história do morcego? Essa história é muito legal, já contei algumas vezes. Ele tava... Você conhece essa história? Cara, eu tenho uma base, assim, de que foi um fã, né, que jogou o morcego achando que o morcego tava morto, ou que era não que era de brinquedo, mas que tava morto, né? E jogou no Ozzy, assim. E o Ozzy também achou que aquela porra ele tava morta e foi dar uma... Tava vivo, né? E mordeu a cabeça do morcego. Foi isso mesmo. É isso mesmo. O Ozzy, ele tinha acabado de sair do Black Sabbath, né? Uns anos antes, ele saiu de 79 e tal. Foi saído, né? Foi tirado do Black Sabbath. E ele estava investindo numa carreira solo. Ele foi fazer uma reunião, né, em 1981 para tentar fechar um contrato e tal. E estava confiante que aquilo ia rolar. Só que não rolou do jeito que ele esperava. E aí ele ficou furioso. Ele tinha levado umas pombas para soltar ali, né, simbolizando o fechamento do contrato e tudo mais. Como deu ruim para ele, ficou puto, ele mordeu, ele arrancou a cabeça da pomba ali, sabe? E tem uma foto disso, da secretária dele lá, aterrorizada, com um cara muito maluco, ele fez essa parada. Então, ele trouxe de novo a história do morcego, mas com a pomba, Não, né? isso foi antes. Foi antes? Foi um ano antes. Aí isso ficou muito notório, ficou muito conhecido, foi noticiado, não sei o que, essas fotos dele também, com todo ensanguentado. Então ele fez o rolê do morcego pensando na pomba. Não, aí o que acontece? Como isso ficou muito conhecido, os caras levaram, começavam a jogar. Entendi. Tá, agora você tá contextualizando melhor pra mim. Tá. Aí, nessa turnê, né, do Ozzy lá, ele tava em Iowa, nos Estados Unidos, em 1982, e ele tinha um costume de jogar carne na galera lá, sabe? Sim. E aí o pessoal jogava de volta, era um negócio meio bizarro. E um dia o maluco jogou um morcego. O cara contou que ele achou um morcego ali, né, no caminho pro show, sei lá, ou achou 2 semanas antes, eu não me lembro. Mas ele achou um morcego e resolveu jogar lá. Ele achou que o morcego estava morto, o Ozzy também achou. O Ozzy não achou que fosse um morcego de verdade, achou que fosse um morcego de borracha. De borracha. Né? Então, a percepção dele já estava influenciada por alguma coisa que ele tenha tomado uma Coca-Cola lá antes, sei lá. E aí ele pegou e performaticamente mordeu o morcego achando que era um morcego de borracha. E saiu sangue, né? Quando ele mordeu o morcego mordeu ele de volta dentro da boca. Caralho. Então, aí... perdão. Aí ele ficou assim, cara, sentiu aí o sangue escorrendo e tal, sentiu essa mordida e ele foi levado às pressas para tomar uma antirrábica. O show acabou ali na hora. E aí virou o príncipe das trevas. Virou. Mas tem uma outra história também que eu acho muito louca do Ozzy, assim, sabe, pra fechar o combo de história do... porque, também tô aqui com a camisa do Ozzy, então faz sentido, vamos lá. Essa camisa, eu achei que era do Avenged Sevenfold, olha só. Não, é do Ozzy, ó. Ozzy Osbourne. É de basquete essa. Legal. Daí o Ozzy foi o seguinte, ele tava Só uma coisa, quando eu fui pegar essa camisa eu também achei que era do Avenged, por conta do... É uma caveira com do mesma caveira aqui, alada. ó. Olha aqui o anel. Mas não, é Ozzy. Uma cara de Avenged mesmo. Então, tem uma história que eu acho mais louca do Ozzy, que é que ele tava no Texas e ele tava no hotel assim e ele queria sair pra comprar bebida. A mulher dele falou que não. Falou, não, tá Grande bom. mulher do Ozzy. Sim. Aí tal, só que o Ozzy ele é teimoso. Ela falou assim, então vou esconder as roupas dele. Escondeu as roupas dele pra ele não sair. Eu adoro essa história. Vai lá. E aí o que ele fez? Fala aí, o que ele fez? Ele fez xixi lá no monumento, não foi? Isso! Com a roupa dela, ele foi. É porque como ela escondeu as roupas dele, ele falou, então vou pegar o teu vestido, uai. Ele pegou o vestido da
esposa, Ele foi vestido. bebaço assim, né? Tava muito bêbado. E era um negócio histórico da cidade, não era? Ele resolveu fazer xixi. Só que ele não se atentou pra onde ele tava fazendo xixi. Isso. Era no Álamo, que é No um Álamo, patrimônio isso aí. tombado, né, dos Estados Unidos, é. faz parte da história dos Estados Unidos, né? E ele foi preso de vestido. Ele é considerado persona não grata no Texas por causa disso. Essa história eu acho que eu já contei no meu perfil, Essa cara. é muito boa, muito essa é boa. boa demais. Então, Ozzy é uma das personalidades malucas do rock. Eu né? adoro o Ozzy. Uma É. figuraça mesmo. Sabe que esse tipo de personalidade eles não tem mais espaço, assim, né? Felizmente ou infelizmente não tem mais espaço no mundo do rock, da música e tal. Que era... A gente teve vários shows do Guns e aí o pessoal vai relembrando coisas que aconteceram e relembrando da vez que o Axl Rose arremessou uma cadeira, né, da sacada lá do hotel em cima dos jornalistas. Esse tipo de atitude, bad boy e tal, que Sim. né, ou A gente não vê, né? A gente não vê mais. Eu vi quando o Ozzy faleceu ali, ficou muito em alta o Youngblood. Você tá ligado no Youngblood? Dizem que ele ia ser a nova revolução ali, né? Do heavy metal e não sei o quê. Mas aí ele fez até uma música com o Aerosmith agora. Mas ele, na minha opinião, já sumiu também. Não sumiu, mas é meio Enzo, né, cara? É o Enzo. Ele não vai mijar no Alan. Não vai. Ele é muito mauríssimo pra isso, cara. Então, mas é isso. Não é porque a nova geração tem esse jeito mais comportado. Talvez seja por causa disso, né? Até vou pedir opinião pra você que tá assistindo aí, né? Diz o que você acha. Por que a nova geração não tem essa atitude tão roqueira. Tão deslocada, tão roqueira quanto antigamente. Tem uma coisa assim, eu vou agora citar a Gisele Bündchen, não tem nada a ver com rock. Gisele Bündchen. Meu Deus, vamos lá. Porque é o seguinte, ela estava uma vez falando por que ela era uma das maiores modelos do mundo. Ela falou assim, não é porque eu sou a mais bonita ou nem nada. Eu consegui emplacar por uma questão de disciplina. Ela entregava uma coisa que as supermodels não estavam entregando naquela ocasião, lá, né? Tanto, sei lá, 30 anos atrás, não sei. Ela falou o seguinte, que, tipo, tinha ensaio, tinha não sei o quê, aí a fulana chegava bêbada, cheirada e não sei o quê. E aí, isso era muito comum, né? Sim. Então as pessoas, nesse mundo, né, do rock ou da moda, o pessoal tinha acesso fácil, né, a toda essa trilha, né, do sexo, drogas e rock and roll. E aí, a Gisele não, ela era disciplinada, tinha que estar 7 horas da manhã, por 7 horas ela já estava lá, né, tudo limpa, sabe, maquiada, pronta, sóbria, sabe. E aí isso daí... Diferenciada. Isso aí ajudou muito ela. Então, a indústria encheu o saco de trabalhar com essas pessoas que dão muito trabalho, que ficam dando trabalho que não sei o que não chega, sabe? Pô, você assina com um rockstar e o cara tá ruim, aí você tem que gravar. O Axl Rose, hoje ele é um cara comportado, ele é um cara que chega na hora, grava, sabe? Faz o show. Mas não foi sempre assim. Não, atrasava pra caramba, ele pagou muita multa por causa disso, ele gastou muito dinheiro por causa disso. O próprio Chinese Democracy é um álbum que foi tão caro, não é porque o álbum custou muito caro para produzir, mas porque ele era uma torneira aberta. Eu já vou dar até um papo aqui. Escutem Chinese Democracy com outros ouvidos, porque o que tem de hate nesse álbum, eu adoro, tá? Eu gosto também. Então, só isso que eu falo. Reescutem Chinese Democracy. Inclusive, na época que anunciaram um monte de banda assim, no Brasil, no final do ano passado, falaram, vai ter show do Linkin Park, vai ter Korn, vai ter Limp Bizkit, não sei o quê. Aí eu fiz um vídeo provocativo, né? Eu falei assim, aí eu fazia assim, né? Korn, Limp Bizkit, ia passando assim, sabe? A melhor banda de new metal, o melhor disco de new metal é esse aqui, o Chinese Democracy. Não acredito. Fiz, porque na verdade não é disco de new metal, né? Mas era uma provocação, porque ele tem um rock industrial ali e tal, dá uma flertada ali, né? É porque não tem o Slash, não é? Nesse álbum, né? Eu acho que não é só por causa disso, é porque o Axl é um cara... Ele revolucionou. Ele parou de fazer o que todo mundo tava fazendo. Então, Chinese Democracy é um álbum que eu acho que o Axl fez o que ele realmente queria fazer. Não é? Porque ele mudou o estilo. Porque é isso que o pessoal fala. Tá diferente. Sim. Do Appetite for Destruction, do Is Your Illusion 1, Is Your Illusion 2. Mas é um álbum revolucionário. É um artista que não fica na mesma coisa. Véio. Tá. Então, tipo, você fala que é o que ele realmente queria fazer, mas tipo, ele queria fazer desde o começo ou o que ele queria fazer naquele momento? Não, naquele momento ali. Tá. Realmente, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque
O Axl é um cara, assim, que eu vejo ele como um artista inquieto. Ele falou que ele quer deixar uma obra. Então, Já deixou. Não. Com certeza. Na época que eles gravaram Appetite for Destruction, aquele álbum foi muito importante, mas houveram umas divergências na banda. O Axl queria modificar. O Slash queria continuar fazendo aquilo. Ele falou assim, olha, vamos fazer o Appetite for Destruction 2, 3, 4. E o Axl falou, não, a gente precisa crescer e tal, e transcender. Então ele tinha como parâmetro bandas como Queen, Led Zeppelin, The Who, que tinham lançado ópera rock e tal. Nossa. E aí ele falou, cara, tem outras músicas aqui, tipo Stranger, músicas conceituais, né? Coma. Que tem outros elementos que tinham... Aí o Slash olhou pra aquilo e falou, pô, mas botar um piano aí, não sei o que e tal. E o Axl é muito fã de Elton John, né? Do Freddie Mercury. Sim, eu achei revolucionaríssimo. Aí ele falou, aí o Slash não queria. Mas o Axl falou, não, vamos nessa, vamos fazer assim, porque isso aqui é o caminho, a gente precisa, né, deixar um legado, não ser mais uma banda de, sabe, porque senão eles seriam o AC/DC, né, fazer a mesma coisa e tal, que não era nenhum problema. Sim, então, muita gente queria que ele ficasse assim, o Slash na carreira solo dele é isso, né, tipo, um hard rock, e o Axl queria fazer uma parada diferente, então ele fez. Então, o Appetite for Destruction pro Use Your Illusion já tem um salto. Sim. Tem algumas músicas do Use Your Illusion que são sobra do Appetite, que caberiam no Appetite. Outras já são completamente diferentes, são músicas conceituais. Chinese foi em 2008? Foi em 2008 que foi lançado. Mas as músicas já existiam desde 99, 2000. Porque essas músicas são muito dessa época. Elas têm a cara... Pra mim, o Chinese Democracy já saiu tarde. Porque quando ele saiu, então, já era pra ter acontecido. É isso que eu digo. Não foi algo que o Axl pensou em 2007 e lançou em 2008. Sim. Foi na mesma época lá que ele também estava criando o estilo que a galera gosta, que é Appetite for Destruction e Use Your Illusion. Não. Foi nessa época de 99, 98, 99. Foi mais pra 2000, então. Foi perto de 2000. E tanto que várias músicas daquela época sofreram mutações, o nome e tal, a Silkworms que virou Absurd, né? Então acho que esse álbum, esse conceito era mais uma mutação do Axl naquela época. Ele tava flertando com o industrial, botou o cara do Nine Inch Nails lá, o Robin Thicke, né, pra tocar. Sim. Então tinha essa pegada assim de seguir para esse rumo, que eu achava que tinha muita cara daquela época. E isso, né, é uma atitude assim que não é uma questão de sobrevivência, sabe? Eu acho que o Axl vê muito... ele não vê de uma forma mercadológica, ele vê no sentido de deixar uma obra. Não, nada é mercadológico no Guns. Pro Axl ele não queria fazer um negócio mercadológico, ele queria fazer deixar uma obra. Mas, assim, se você pensar mercadologicamente, também é uma coisa estratégica. Porque no começo dos anos 90, quando surgiu o Nevermind do Nirvana, várias bandas foram ceifadas do cenário hard rock. Sim. Acabou. Veio o grunge em peso. E aí, tipo, Cinderella, Motley Crue, Poison, essa galera rodou, né? O Skid Row tava chegando ali, ele não era só hard rock, ele tinha uma pegada muito metal. Acabou rodando também, né, por outras questões também. Mas pouquíssimas bandas conseguiram dançar conforme a música e se reinventar. Uma delas foi o Aerosmith. Quando ele lançou o Get a Grip, ele já tava um Aerosmith já modificado. Não era aquela pegada anos 80, sabe? Com cabelos esvoaçantes. Era o Aerosmith repaginado ali para caber nos anos 80. Sim. Nos anos 90. E o Bon Jovi. O Bon Jovi, ele tipo... Baita banda, pá. O Bon Jovi tem o Bon Jovi dos anos 80. Aí depois, em 90, eles lançaram o Blaze of Glory, deram uma pausa ali e tal. Quando ele voltou com o Keep the Faith, já era outra banda, eles cortaram o cabelo e mudaram. Você pega o álbum, é completamente outra pegada, sabe? Não é aquela farofada. Hoje pra ti, Bon Jovi já não é mais Bon Jovi. A gente falou isso antes, né? É porque o que acontece? O Rich Sambora e o John Bon Jovi são a alma da banda. Eu gosto dos dois juntos. Sim. E aí o Rich Sambora saiu. Volta aqui. O Axl e o Slash. O Axl Slash, O Axl Slash, sei lá... O Nuno. O Nuno e o Gary Cherone, sei lá. Então acho que tem que ter essa união, né, da banda original. Do Bon Jovi. Tava no Bon Jovi. No Bon Jovi, quando saiu o Rich Sambora,
E aí o Bon Jovi também foi, né, passando o tempo, a presença de palco do Bon Jovi eu acho engraçado também, ele fica meio paradão assim lá no microfone, fazendo aquelas dancinhas assim e tal. Ah, cara, é porque... Tá. Assim, é uma evolução. A gente que viu o Bon Jovi antigamente, né? Viu o Bon Jovi, assim, vestido parecendo um garçom, né? Tipo, de calça social, camisa social, assim. Era outra vibe. Causa uma certa estranheza. Né? Eu, quando fui ver... Parece um Bon Jovi pasteurizado. Quando eu pastel de vento, quando eu fui ver o Scorpions, você tava lá? No Monsters, Scorpions? Não fui, do ano passado não fui. Cara, eu tenho uns vídeos que o Klaus Meine, ele tá tão velhinho, assim, debilitadinho, que ele vai andando, assim, parecendo um tartaruguinha ninja. E aí, quando o telão focava nele, ele tava assim, ó, no microfone. Eu não sei se ele tava passando muito frio, o que tava acontecendo, mas é o que eu te falo, a performance do Klaus Meine era muito engraçada, porque ele não tinha aquele pique, mas ele tava ali, assim, ó, assim, sabe? Aí eu olhei pro meu primo e falei, cara, ele tá com Parkinson, ou ele tá com muito frio. Aí uma hora ele saiu do palco, ele voltou com um casaquinho. Eu falei, era frio. Só que toda hora que eu ia gravar ele andava, tipo, muito devagarinho. E ele fazia o mínimo de esforço. Aí ele quando ele queria interagir com a galera, ele empurrava o microfone pra frente. Ele voltava. E é isso que eu acho que tá acontecendo com o John Bon Jovi, sabe? Ah, tá. É isso que eu queria te colocar, assim. Ah, sim. As músicas do Bon Jovi exigem muito do vocal. Exige. Quando ele... Living on a Prayer, por exemplo, ele não canta mais o refrão, né? Mas aí é que eu falo. Aí é que a gente canta por ele, uai. Exatamente. Quando você tá assistindo de casa, você sente, você espera o cara cantar, porque você não tá na galera. Agora, se você tá na galera, você não ouve o cara cantando. Você tá cantando, você tá... A gente canta mais do que eles ali. Você tá apenas nos pulmões, não faz diferença. Sim. E eu senti isso nesse DC, porque o Brian Johnson, ele tava cantando muito pouco. A gente que tava cantando. Exatamente. Mas em nenhum momento eu senti falta também. É isso que eu te falo. Não, ele tava feliz pra caramba. Você vê ele toda hora lá, cara. Ele não tirava o sorriso do rosto. E ele fazia assim, ele mandava assim, mandava um beijo. Eu acho que ele tava, tipo, em êxtase ali com a galera, sabe? Tava muito feliz. E tu fala muito de Guns, porque eu acho que quem segue o Rodrigo sabe que Guns é a tua banda favorita, né? A minha, cara, é Queen. É mesmo? Eu achei que era Linkin Park, não, você falou umas duas da vezes. atualidade é Linkin Park. Mas assim, se a gente pegar um parâmetro de toda a galera, assim, pra mim não tem quem supere Queen. É a minha banda favorita. Que interessante, maneiro. Te peguei de surpresa agora, né? Pegou. O Queen é uma banda que tem uma discografia muito ampla e eu mesmo não conheço tanto assim, sabe? Quando eu comecei a estudar Queen, assim, e ver a genialidade do Freddie Mercury, era uma pessoa que eu queria pegar e conseguir entrar dentro da cabeça dele, assim, sabe? Quando ele escreveu Bohemian Rhapsody sozinho, naquele piano, e trouxe... Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero pegar o rock, a ópera, o hard rock ali, né? O que mais que tem no Bohemian Rhapsody? Tem rock, tem ópera. Os caramujos. Tem os caramba, tudo. E tipo assim, a gravadora impedindo e o cara falando, não, mas vai vender. E vendeu. Eu falei assim, e sozinho ele foi lá e fez Bohemian Rhapsody. Eu falei, aqui acabou pra mim. Um gênio que muito à frente do tempo dele, até com... Isso aqui é tão simples... Só que isso aqui revolucionou também o rock, sabe? River Rock'n'Roll, né? Que não precisa nem falar, que todo mundo já sabe. Exatamente. Então, tipo assim, se você para pra estudar Queen e você para pra estudar Freddie Mercury sozinho, não tem como me convencer que existe um gênio ali maior que Freddie Mercury, assim, sabe? Ele é impressionante. Ele tem uma devoção muito grande, porque ele tinha aqueles dentes meio pra frente, assim, Ele né? nunca fez a cirurgia do dente, porque o dentista falou, né, na época lá, ele falou assim, é isso aí que deixa a sua voz ser como ela é. É mesmo? Foi os o dentista que falou isso? Foi... Era dentista que falava na época? Não sei. Eu sei que ele não modificou, não usou aparelho nem nada, porque ele tinha medo de mudar a voz dele. Falaram pra ele que se ele arrumasse os dentes, aquele timbre que ele tinha, aquele alcance que ele tinha, não ia ser o mesmo se ele arrumasse, deixasse perfeitinho. E ele nunca mudou. Vou te contar uma frustração aqui. Eu gosto muito do Guns e tal, e eu toco, às vezes, Patience no violão, mas eu não sei assoviar. Eu acho que é porque... Eu também não sei, acabei de descobrir agora.
Acabei de descobrir a foda. Não, eu nunca tentei assobiar patience, velho. Não sei assoviar de maneira... Só sei assoviar pra chamar cachorro, sabe? Tipo... Mas assim, assoviar mesmo... eu não sei. Então, Não, pra mim já é uma obra-prima quem sabe assobiar patience. O que é isso? não sei Artista nada. eu não sei assoviar nada, assim. Então, melodia eu não consigo. Eu tenho umas 3 notas que eu alcanço só, porque eu não sei como é que se faz assoviar. Será que é porque eu usei aparelho? E se você não Aí, tivesse ó. modificado os seus dentes? Aí, doutora... Ó, oi, Esqueci o nome dela, mano. eu tenho esse negócio aqui, ó, que é o meu dente ele é separadinho, sabe? Será que é por isso que o som não sai? Porque tem o... Como é que eu vou te falar? Tem a separação, aí o som não sai. E aí, fonoaudiólogos, respondam essa questão aí. Será que eu tenho que juntar os meus dentes pra conseguir assobiar patience? Eu namorei uma menina que ela não conseguia fazer assim, ó. Dobrar a língua assim, sabe? E ela falou que... Não, eu dobrei. ela falou que era uma característica, assim, tipo, de dominância ou recessividade. Então, falou assim, quem era recessivo não conseguia fazer, sei lá. Ah, eu tô ligado nesse negócio. E aí, será que eu não consigo assoviar? Porque alguma característica, sei Um lá, maxilar aqui, né? fisiológica. Não, mas um mesmo. assobio vai, não vai? Só de chamar cachorro. Mas assim, tipo Ah, isso. mas uma melodia não... Melodia não, Uhum. não consigo. Não dá pra segurar. Entendi. Mas é porque acho que eu não sei posicionar mesmo, sei lá. Alguém que quiser dar uma aula pra gente de assovios, não sei se isso existe. Mas seria legal Tá aí, né? postar um Reels no YouTube só de assoviando peixes. Eu vou buscar. Terminando esse vídeo aqui, eu vou fazer um Google aqui. Como assoviar? Tutorial de assovio. Cara, mas como tem história de música de banda pra gente resenhar, né? É mesmo. Cara, o que na atualidade a gente não tem muito. Já vou dando uma crítica aqui. Mas... Por que você acha que não tem muito? Porque eu acho que a gente tá numa era muito do imediatismo. Você vê que as músicas que são lançadas hoje em dia são esquecidas em 3 meses. O que antigamente, músicas dos anos 80, 70, 60, a gente não esquece até hoje. Mas me fala um lançamento que foi hit no Brasil, que seja agora, ou no mundo. Foi hit global, que você lembra. Que ficou em alta, Recente? assim. Recente, 3 meses atrás. Esqueceu. Porque é tão fácil hoje em dia fazer música, ter um estúdio, lançar, criar, postar, bombar, que tá vindo tanta música uma atrás da outra, fazendo sucesso uma atrás da outra, que dá 3 meses você não lembra o que tava em alta. Acho que o último hit massivo brasileiro foi a música do Vitor Clay, aquela O Sol. Nossa, mas isso foi... Já tem uns 10 anos mais, Então, ou mais. eu acho que a última música hit global que eu lembro, que foi assim, que eu peguei no Spotify, foi K-pop, Golden. Daquela música do... Você não conhece. Não vou cantar, não. Mas é Golden, tá ligado? Só que, tipo, só. Mas eu tenho uma tese pra isso. Eu acho que não é porque o tempo, o momento não tá propício para novas mentes compositoras. É que naquela época, primeiro... Eu acho que o povo tá sem paciência. Sim, Não é isso muito também sem... acontece. Criatividade e cantores bons a gente tem. Mas a gente quer consumir... É só ver a era do TikTok. Sim. Vídeo de 10, 15 segundos e vai passando, vai passando. E pra você fazer dinheiro hoje no Spotify com música, tem que ser uma música que venda comercialmente no máximo 2 minutos. Porque passou de 2 minutos, você quer repetir ela de novo. Então, quanto mais repeat você tem naquela música, mais o cantor ganha dinheiro. Agora, você coloca uma música de 9 minutos do Queen. É impossível. Você não vai botar de novo mais 9 minutos. Não vai haver. Entende? O modo de composição, de criação, né, desse produto que é a música mudou bastante. Como a geração atual é muito mais imediatista, porque elas não conseguem manter o foco, né? Então é uma satisfação imediata, assim. Muita coisa tem mudado. A produção de música tem mudado por causa disso. Então, as músicas elas tinham uma introdução, aí tinha parte, estrofe, refrão. Hoje ela já começa direto no refrão, porque é uma música que vai ter que estourar no TikTok. E precisa te prender nos primeiros segundos. Porque tem que estourar no TikTok, né? Como você falou. E tem que ter a dancinha. Já vem com a dancinha e tal, já vem com o combo. E isso faz com que a música seja mais descartável mesmo. Ela não é feita como uma obra, ela é feita como um produto plastificado ali para aquele momento. Isso é uma coisa. Não é só
a música, mas a arte de maneira geral, porque já falaram sobre isso sobre filmes, sabia? Netflix está produzindo filmes em que eles explicam a trama várias vezes durante o filme, por quê? Porque atualmente as pessoas assistem com o celular na mão e não prestam atenção em Eu me alguma coisa. aterrorizei com uma coisa da Netflix. Quando eu vi que chegou... Tem uma opção na Netflix, não sei se ainda tem, mas que você podia ver o filme em velocidade 1.5 ou 2.0, Caramba! igual o áudio do WhatsApp, velho. O que é isso? Caramba, cara. Você pode ver o filme acelerado. Eu falei, não é possível. É, porque você não tem paciência, né? Porque você não consegue mais se prender em 2 horas de tela ali. Sem um estímulo, entende? Sim. Ou sem pegar o seu celular. Que isso. Isso me é assusta. Isso é sinistro isso me mesmo. assusta, é. Ó, mas sobre a questão da música em si, né? Assim, nos anos 60, 70, 80, todas as gerações tiveram músicas descartáveis também. Só que essas músicas, elas acabaram esquecidas porque o tempo fez essa peneirada, né? A gente fica hoje com as músicas que foram relevantes. Assim como daqui a 30 anos vão sobrar da atualidade as músicas que são relevantes hoje. Então aquelas músicas descartáveis, elas vão ser excluídas pelo tempo. E qual você acha que é relevante hoje? Então, aí tem uma outra questão também, que é o seguinte, naquela época, até os anos 90, existia uma cultura de massa, que era, tipo assim, você conhecia uma banda, Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Surgiu porque teve uma campanha forte na televisão, rádio e tudo mais. Esses eram os instrumentos. E a televisão e o rádio, eles chegavam para todo mundo. Sim. Então todo mundo conhecia o RPM, todo mundo conhecia a Legião, todo mundo conhecia Barão e tal, porque eram Paralamas, eram bandas que tocavam nas rádios e na televisão. Esse era um jeito de chegar nas pessoas. Hoje é a internet. E a internet, ela vai segmentando. Então, a gente tem bolhas. E aí cada um vive na sua bolha. E aí existe um grande sucesso para aquela bolha. Então no rock, a gente falou do Youngblood. É um cara que é um grande sucesso no rock. Teve há pouco tempo atrás o Måneskin, que eles desistiram, né? A banda acabou. Uhum. Mas era uma banda que foi um grande fenômeno. Sucesso. Então tem esses nomes, assim, agora tem a Pop também, que é uma promessa. A Pop abriu o show do Linkin Park, eu achei ela... Eu nunca tinha visto. Não conhecia a Pop até ver ela ao vivo ali. Foda, né? Maneiro. Porra, ela canta demais. Então, tem esses nomes. Só que são nomes que fazem parte dessa bolha. Hailstorm, que tava no... Hailstorm, pode crer. Hailstorm, que tava no Monsters. Muito bom. Que mulher é bom. aquela? Abençoada seja você. Eles errei demais. É. Então tem isso pra essa galera do rock. Então a gente que gosta de rock, a gente vai entrar na internet e ver só isso. Isso foi deflagrado, inclusive, num documentário da Netflix que fala o dilema das redes. Ele tá falando de política. Então ele fala assim, de política, no caso assim, tem o candidato A e o candidato B, né? E aí tem aquelas pessoas que defendem o A e defendem o B. Sim. E aí nisso, você que está na rede social, você tem uma experiência. A rede social tem que ser uma experiência positiva. Então você não quer saber sobre o candidato B se você gosta do candidato A. Você só vai receber coisas do candidato A. Então, para todo aquele universo, a sua verdade... Você molda o seu algoritmo. A sua verdade vai ser construída em cima daquilo. Então você olha para uma pessoa aqui da sua família, que é aquele tio que sabe, que tem uma posição diferenciada de você, né? Você vai olhar para ele e fala, como que o cara não tá vendo? Tá toda a evidência mostrando aqui que é isso. E ele tá dizendo que não é, porque para ele não é mesmo. Não sabe? É mesmo. Porque o que entrega para ele no algoritmo D, que entrega para ele, é outra coisa, é tudo relacionado ao B. Ao B que é bonito e cheiroso. O A é horroroso. Então é isso. E aí na cultura também é assim. Exato. Você gosta, por exemplo, um amigo meu falou assim, fulana, né? Pô, leva lá pro seu podcast. Clara, não sei o quê, que era Big Brother, sei lá o que era. Sim. E eu falei, não faço a menor ideia de quem seja. Fui ver, cara, a mulher tem, sabe, não sei quantos, parece uma Eilete, tem 500 mil seguidores. Parou. Tem muita, eu não conhecia, não sabe fazer a menor ideia de quem era. Por quê? Porque não faz parte da minha bolha. Exato. Então hoje tem isso, assim, então acho que nessa questão de quem é relevante hoje é relevante dentro de uma bolha, né? Que não tinha até os anos 90. Né? Faz total. Dorme com esse barulho. Dorme isso aí agora. Mas eu acho que pra nós finalizar esse nosso papo de bar aqui no Clover, deixa aí pra galera uma banda que você acha que eles precisam desbravar e escutar. Uma banda nova aí, vai. Muito bom. A gente precisa de uma sugestão. Você tem uma sugestão de banda nova? Eu tenho. Uma banda que ficou muito tocada, foi muito tocada no meu reprise do Spotify ano passado.
ficou em terceiro lugar, porque em segundo ficou Guns, olha só. Primeiro ficou Linkin Park, mas em terceiro ficou Breaking Benjamin. Caraca, Você nunca ouvi falar. Não conheço. Nunca ouviu falar em Breaking Benjamin? A tarefinha de casa pro Rodrigo e tarefinha de casa pra vocês. Vou então acho que a minha dica é explorem Breaking Benjamin, porque é uma banda que promete. Só assim, não vão ver eles no Brasil, porque todos eles têm medo de avião. Então eles não vêm pra cá. A gente tem que ir pra lá. Que coisa, cara. Essa é a minha recomendação, Breaking Benjamin, e agora me dá uma. Pô, Tem Hailstorm, né? Que eu achei incrível no Monsters. Tem bandas nacionais que são bem legais, assim, que eu acho que merecem espaço, né? Uma delas é a Malvada, acho muito boa. E o Black Pantera. São duas bandas que estão surgindo aí, que tem possibilidade de se tornarem clássicos ou mainstream. Vai estar no Rock in Rio, não vai? Black Pantera? Black Pantera? Provavelmente, eles estão em todo quanto é lugar. Eu acho que sim. Acho que, se eu não me engano, eu vi. Mas é uma ótima tarefinha de casa também. Isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Só nos Rock and Roll.